Olá, hoje é dia 20 de julho e nosso texto, nossa meditação de hoje é baseada em Romanos capítulo 9, versos 6 ao verso 9. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, e ela terá um filho. Paulo, então, no início desse capítulo 9, nos fala sobre a tristeza que ele sente em seu coração, sobre essa agonia que ele tem em ver que o seu povo rejeitou o Messias. E ele sofre por isso, porque ele gostaria muito de ver o seu povo crendo no Senhor e naquele que ele enviou a esta terra. Todos nós deveríamos ter esse mesmo tipo de sentimento e orarmos por aqueles que não conhecem o Senhor. Ele vai então citar oito coisas que aconteceram, que Deus fez para que o povo pudesse conhecer este Senhor. Ele revelou ao povo de Israel o seu projeto, a sua economia, para com toda a terra, inclusive. Deles são os profetas que foram enviados, os patriarcas, a promessa, o culto, o templo, o tabernáculo, o Cristo nascido numa família judaica. Mas mesmo assim o povo não quis receber esse Messias em sua grande totalidade. Mas então Paulo vai começar a dizer a partir desse verso 6, então a culpa seria de quem? Seria de Deus? Porque ele está falando, não que a palavra de Deus haja falhado. Não falhou, porque nem todos que são de Israel são israelitas. E Jesus mesmo disse que a Deus poderia suscitar de filhos a Abrão das pedras que estavam ali. E a gente percebe então aqui que os filhos da promessa, é o que ele fala, os filhos da promessa são aqueles que creem. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaac, aqui está a chave, em Isaac serão chamados a sua descendência. Quando você começa a ler sobre o nascimento de Isaac, você vai entender de uma coisa muito importante, que Deus é um Deus de graça. E na eternidade, quando você estiver com o Senhor, você vai estar louvando o Senhor para sempre, e não louvando a você mesmo, dizendo, como eu fui inteligente e maravilhoso, como eu entendi a mensagem do Evangelho, como aceitei a mensagem do Evangelho, todo o esforço que eu fiz para receber. Não. Leia Apocalipse, você vai ver que nem noite e dia, porque não haverá dia, mas eternamente o povo de Deus vai estar louvando o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi imolado e que está sentado no trono. Então a nossa gratidão, mesmo hoje, quando você se encontra em presencial, ou em Zoom, ou no Skype, ou em qualquer outro tipo de reunião que você faz, cada vez que você louva a Deus. Não louva a você mesmo. Porque a sua salvação não depende daquilo que você fez, mas da graça de Deus. É interessante quando ele fala no finalzinho desse texto, quando ele diz, daqui a um ano voltarei nesse mesmo tempo e Sara terá um filho. A Sara tinha 90 anos quando ela teve Isaac. É por isso que ela riu quando soube que ia ter um filho. E o Abraão tinha mais de 100 anos. E além do mais, a Sara era estéril. Uma mulher estéril de 90 anos não tem como ter filho. Mas ela teve. Por quê? Porque aquilo foi um milagre da graça de Deus. A nossa salvação é um milagre da graça de Deus. Por isso que desde agora, mesmo nesse instante, você deveria estar agradecendo a Deus. Se você está do lado de dentro, está no reino de Deus, louva a Deus por isso. Porque você não estava procurando a Deus, foi Deus quem veio te procurar. Nem todos os que são descendentes de Abraão, ele está dizendo aqui, são filhos de Deus. São os filhos da promessa que são filhos de Deus. São os filhos do milagre que são filhos de Deus. São aqueles que nasceram de novo, graças à intervenção do Senhor Jesus. E eles simplesmente receberam pela fé. Ele nos disse já, Paulo, no início dessa carta dele à igreja de Roma, que Abraão é o pai daqueles que creem. O milagre que aconteceu na vida de Abraão e de Sara explica bem como a gente consegue entrar no reino de Deus. Só pela intervenção de Deus, por um milagre.
Sara vai ter um filho, ele diz. Mas ela tinha 90 anos, como é que ela poderia ter um filho? Pela graça de Deus, pela operação da graça de Deus. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Não são os filhos da carne, ele diz, que são filhos de Deus. São os filhos da promessa, que são filhos de Deus. Como aconteceu com Isaac. Um grande milagre. A salvação é um grande milagre, que depende inteiramente de Deus. Você simplesmente aceita ou rejeita. Não podemos esquecer que grande parte das pessoas que ouviram discursos de Jesus, na sua grande maioria, eram descendentes de Abraão. Foram esses descendentes de Abraão que disseram, crucifiquem-o, que entregaram Jesus para serem crucificados. Mas também são descendentes de Abraão Maria Madalena, Pedro, João e os outros discípulos, que eram, na sua grande maioria, pescadores. Interessante que em francês o som da palavra pescador e pecador é o mesmo. De pêcheur e de pêcheur. A escrita não é a mesma, mas é a mesma palavra. Então posso dizer que eles tanto eram pescadores como pecadores. Pessoas simples, todos descendentes de Abraão, mas eles creram. Marta, Maria e Lázaro, todos descendentes de Abraão, mas eles creram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os filhos da promessa são os filhos da fé. São aqueles que acolheram a fé, presente de Deus no coração, e que receberam a graça que Deus lhes ofereceu. E se você já recebeu essa fé e essa graça em seu coração, é porque você é filho de Deus. Deus não falhou. Foi o homem quem rejeitou o Cristo. Deus nunca falha. Para sempre Ele será o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Deus te abençoe.